Aí, beleza. Bom, segundo, boa noite, galera. Fico muito feliz de ver todo mundo aqui, vários rostos de amigos aqui. E também agradecer a oportunidade da GDG aí de estar falando um pouco sobre arquitetura de software, que é um dos temas que eu amo, assim, arquitetura e design de software. E hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre como é que a gente constrói uma arquitetura robusta com compartilhamento de tipo utilizando RPC, que eu acho que é um tema sensacional, assim, e está ganhando bastante peso nesses últimos anos. Bom, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Miguel, eu sou um homem cis, minha cor de pele é parda, tenho olhos pretos, cabelo preto e liso, e tenho alguns piercings no rosto também. Essa seria a audiodescrição. Eu tenho 23 anos atualmente, e atuo como engenheiro de software sênior na CT também, como diversos dos meus colegas aqui. Hoje em dia eu estou muito focado em arquitetura de software, tentando essa transição para arquiteto. E também sou estudante da PUC. Estou cursando meu último período, escrevendo meu TCC, que inclusive é sobre arquitetura de software e compartilhamento de domínios via RPC, que é um tema bem semelhante ao que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu já passei por algumas empresas, dentre elas algumas do Grupo Móvel. Trabalhei na Play Kids, que é um grande player do mercado infantil. Acho que a maioria das pessoas conhece, pelo Mundo Beat. Inclusive, foi lá que eu decorei todas as músicas do Mundo Beat. A Leitorinha também, que é assim, sem palavras, é um grande clube de assinatura de livro infantil. Vale a pena para quem tem filho, sobrinho e queira presentear com livros. E atualmente eu estou na CIT, como eu disse, trabalhando como engenheiro de software. Quem quiser me seguir, minhas redes sociais estão aqui. Tanto Twitter, GitHub, Instagram, LinkedIn, tudo /unauthorized, com 4 no lugar do A. Bem Orkut 2018, 2008, assim. Eu acho que um pouco antes de entrar no assunto-chave aqui sobre como as coisas funcionam via compartilhamento de tipo, acho que é bom a gente entender como é que funciona o grande cenário atual hoje, né? Sempre quando a gente vai fazer sistemas em si, a gente está falando sobre uma arquitetura distribuída, a gente precisa ter essa conversa entre os sistemas, e a maioria das vezes a gente usa o modelo hash para essa comunicação. Então, entre esses grupos de sistema, a gente tem esses recursos, e a gente conversa entre esses recursos usando esses métodos que a gente tem. Então, a gente tem o get, post, delete, e assim a gente vai conversando entre esses microserviços. É uma das formas, a gente já evoluiu bastante em relação a esse cenário. Anteriormente, era comum a gente ver monolitos, né? Então, a gente tinha aquele sistema enorme, PHP misturado com jQuery, tudo numa maçaroca só, e o HTML junto. Na minha opinião, era um pouco péssimo, mas era o que a gente tinha. A gente foi evoluindo, então aí a gente teve o desenvolvimento do Rails, que, poxa, é um dos frameworks favoritos, assim. E eu acho que ele ainda é muito forte hoje. O Lucão até comentou ali. Mas as coisas precisam evoluir e conforme o tempo foi passando, a gente foi ganhando esse destaque no software distribuído e na criação de microserviços. Claro que tem seus poréns. Se a gente divide muito uma arquitetura em muitos microserviços, a gente vai ter aquele tempo latente para bater de ponta a ponta em cada serviço que eu quero utilizar. Mas em quesito organizacional e desenvolvimento é uma ferramenta excelente, assim, consigo dividir times, um para cada microserviço, e a gente ganha essa escalabilidade enorme na arquitetura. Aqui eu trouxe um exemplo bem básico do que seria uma arquitetura hash. Então a gente tem um cliente, aí esse cliente quer acessar um recurso, e esse recurso pode ser acessado através de um método. Então a gente tem os métodos get, put, post, delete, e baseado nesses recursos a gente acessa a funcionalidade do servidor, que vai fazer uma operação, vai acessar um banco, trazer um dado e assim por diante. Qualquer dúvida pode mandar no chat, galera, ou algum comentário. E por que geralmente essas APIs quebram, né? API hash quebra? Eu acho que um dos principais fatores talvez esteja na falta de organização do time.
Trouxe um exemplo aqui, fictício, mas só trazendo um overview. Digamos que eu tenho um sistema de uma pizzaria e eu, como cliente, eu gostaria de pedir uma pizza de brócolis, que inclusive é a melhor pizza. Quem discordar é clubista. E eu gostaria de pedir uma pizza, só que o desenvolvedor que desenvolveu essa feature, ele esqueceu de colocar um parâmetro, que seria a quantidade de pizzas que eu queria pedir. Então, quando eu for fazer essa requisição lá para o servidor vai acusar um erro, porque, poxa, eu não estou mandando a quantidade de pizzas que eu gostaria de pedir e não tem como eu pedir a pizza, né, se eu não tiver uma quantidade. Então, eu acho que o fator principal de softwares quebrarem é por essa falta de comunicação. E quando a gente tem microserviços, isso tende a piorar, porque a gente tem N serviços, N times cuidando de N serviços, então a gente faz essa multiplicação de N times vezes N serviços, e fica um pouco difícil a gente fazer essa gestão de conteúdo e o que eu preciso mandar, o que eu não preciso mandar. E perguntando para a galera do chat agora, como que vocês resolveram esse problema de eu, como desenvolvedor, criei um recurso e eu preciso passar esse recurso para outro desenvolvedor? Se alguém tiver uma sugestão aqui no chat, de modo que o outro desenvolvedor entenda e consiga acessar esse recurso. Boa, Lucão. Acho que é esse ponto que a gente quer chegar, sobre documentação. Então, como eu disse, como é que a gente resolve esse problema de contrato? Documentação, eu acho que, sem dúvidas, a melhor coisa que já fizeram até hoje, porque agiliza muita parte do problema. Caso eu tenha alguma dúvida sobre como o sistema funciona, eu consigo acessar essa wiki e acessar as informações. Só que acho que todo mundo aqui concorda que gera um trabalho a gente fazer isso. Então, toda vez que eu ter que desenvolver um recurso, eu vou ter que ir lá documentar também. E acaba gerando um trabalho adicional. Cada feature criada é uma documentação a mais que eu preciso fazer também. Como o Lucão mencionou, o Swagger acho que é um grande player do mercado, assim. Não sei se todo mundo já usou, mas o Swagger é uma ferramenta para a gente criar essa documentação interativa. Então a gente consegue definir quais recursos a gente tem numa aplicação e como a gente pode acessar esses recursos, os parâmetros que devem ser passados, qual método deve ser chamado e assim por diante. Assim, a gente tem toda a documentação que a gente precisa sobre determinado recurso. Pensando em microserviços, a documentação fica gigantesca, né? Porque para cada serviço a gente tem uma documentação diferente. Impossível, Angélica. Eu acho que pizza de brócolis realmente foi a melhor coisa inventada, assim. Aí a documentação pode ficar em segundo, talvez. Aqui eu trouxe um exemplo de como é que funcionaria esse Swagger, né? Então a gente tem o recurso de usuários. Então aqui está bem seco, mas a gente consegue pegar os usuários, consegue pegar um usuário pelo ID, atualizar um usuário pelo ID também e também deletar um usuário pelo ID. A interface do Swagger é bem semelhante a essa. Caso vocês não conheçam, sugiro pesquisar sobre. Ele é sensacional. Até hoje ele funciona muito bem. Então, documentação resolve o nosso problema, só que não é aí que a gente quer chegar, porque, como eu disse, atualizar essas informações, ou até se um desenvolvedor esquecer de atualizar a documentação, a gente pode quebrar um microserviço, esse microserviço vai quebrar outro microserviço e não vai ser muito legal, porque a gente vai ter uma quebra em cadeia aí. Porque se um falha e um serviço depende de outro serviço, vai ficar bem ruim a situação. E eu acho que é aí que a gente chega no TRPC. Só de curiosidade, pessoal, só digam um sim ou não. Alguém conhece como é que funciona o RPC? Se puderem digitar no chat. O gRPC é bem parecido com o gRPC, Lucão. O RPC não é algo novo, talvez seja mais antigo que eu, sinceramente assim, mas ele ganhou bastante força ultimamente porque criaram essa biblioteca incrível chamada TRPC, que junta os recursos do RPC com TypeScript, que é uma outra ferramenta incrível para realização de inferência de tipos e criação de linguagem tipada ali. Como é que funciona um RPC? Eu trouxe um gráfico aqui, um diagrama para explicar. Então, do lado do cliente, a gente vai querer chamar um recurso
do lado do servidor. Então, digamos que a gente tem um recurso, quero pegar usuários. Então, vou chamar o recurso pegar usuários como string mesmo. Ao chamar esse recurso, a gente vai lá no servidor. No servidor, a gente realiza todo o cálculo que precisa ser feito, como função mesmo. Então, eu vou executar a função getUsers, vou processar essas informações e vou devolver esse pacote para o cliente, nessa conexão que a gente fez via RPC. Eu vou estar mostrando os detalhes mais a fundo para não ficar tão abstrato assim. Mas esse é o funcionamento básico de um RPC. Então, eu estou no cliente, eu quero acessar um recurso, passo o nome do recurso, os parâmetros que eu desejo acessar, o servidor vai processar isso em uma função e retornar o resultado dessa função para mim, sendo ela um sucesso ou um erro. Basicamente é isso. E qual é a ideia do TRPC? Que seria essa junção do TypeScript com a inferência de tipos, mais o RPC, que é o Remote Procedure Call. A gente infere tipos a essas chamadas, então, de modo que do lado do cliente eu consiga entender o que eu tenho do lado do servidor. Não sei se ficou tão claro ainda, mas sinceramente, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, assim, de como é que isso funcionava, assim, porque parecia mágica eu estar num cliente, tipo um front-end React da vida, e eu apertar um ponto e saber todas as funções que eu tenho no back-end, sem precisar ler documentação, enfim. Eu fiquei maravilhado com essa situação. A gente vai partir para o código, mas é incrível assim, a mágica que o PRPC consegue fazer. Pessoal, antes de continuar, alguma dúvida sobre o que é o TRPC, como é que o RPC funciona? Bom, qualquer coisa vocês Precisa vão ter vergonha mandando não, no galera. chat. Pode Galera, perguntar pode aí mandar aí no que... chat. Eu trouxe essa figurinha aqui que eu acho incrível também, porque no início eu tinha uma certa resistência em relação ao TypeScript, mas depois que você vai usando o TypeScript, você vê que a vida é outra coisa, assim. O JavaScript ele fica no nível muito inferior ao que é desenvolvido. E sem falar que a gente reduz a quantidade de bugs num nível extremo, assim, uma vez que a gente tem essa inferência de tipos. Mais uma dúvida para interação com o chat aqui, mas alguém já usou TypeScript? Sabe o que é? O Rodrigo falou o Chester é o passarinho dele. Ele tá falando de um passarinho. Eu vou partir para o código agora, mas é uma parte mais de diagrama. Como é que o TRPC funciona na prática? A gente tem uma biblioteca chamada Zod, que ela consegue criar esquemas de validação. Eu vou estar mandando aqui no chat para vocês. Também recomendo muito a utilização. Ela utiliza o TypeScript por baixo dos panos. E ela consegue criar esse schema validator, que seria essa parte do código aqui. Todo mundo consegue ver meu mouse com clareza? Ou não dá para ver? Eu acho que tá meio difícil de ver por conta da cor. Enfim, é a primeira caixinha que tem o quadradinho azul aqui. Então, a gente define um input de dados, que é o que a gente quer receber do lado do cliente. Nesse caso, eu estou falando que eu quero receber como input um objeto, e esse objeto vai ter um name, que vai ser uma string ou um nulo. Mas também o objeto pode ser nulo. Então, o Zod funciona para a gente fazer esse esquema com inferência de tipos. E eu quero receber, no final, depois que eu executar a query, eu quero receber um texto com um hello, e se o input.name existir, eu quero retornar o input.name. Caso ele não exista, eu quero retornar o world. Então, seria hello world. Depois que a gente faz toda a parte do Schema Validator, eu vou trazer mais para o código, galera, futuramente, mas só para vocês entenderem como é que funciona a base do TRPC. Eu vou criar esse HTTP Server, passando o meu contexto e minhas rotas do RPC, e vou falar em qual porta eu quero que o cliente acesse essa funcionalidade. Já do lado do cliente, então a gente faz essa conexão com o cliente, eu vou estar importando o TRPC do lado do meu cliente. Nesse caso aqui eu estou usando o React, mas se eu não me engano o RPC já tem suporte para outras ferramentas, como o Solid, o Next e outras ferramentas baseadas em React.
Vou estar importando o TRPC do lado do cliente e falando em qual porta HTTP eu quero bater. Nesse caso, como eu defini no servidor que eu quero bater na 2023, eu vou estar também batendo na 2023 aqui no meu localhost. E lá, agora, no lado do cliente mesmo, eu quero pegar informações do servidor que eu tinha definido anteriormente. Então, eu quero executar esse recurso passando esse nome. Então, eu estou passando o nome para o servidor TRPC user. Passando para cá, ele vai ver se é nulo ou não. Se não for nulo, ele vai dar o hello TRPC user. Talvez tenha ficado um pouco confuso agora, mas a gente vai partir para o código e vai ficar bem mais claro, tá, gente? Antes da gente partir para o código, eu quero falar qual que seria um propósito maior para essa funcionalidade em quesitos de microserviços. A ideia seria a gente isolar esses recursos em um serviço de domínio e os demais serviços iriam acessar esse serviço de domínio. Então, todo mundo que tem acesso àquela rede de serviços teria acesso a essas funcionalidades. Então, se a gente tem um restaurante que é dividido em 14 microserviços, esses 14 microserviços acessariam esse domínio e conseguiriam ter acesso a qualquer recurso do sistema. Então, o microserviço que é responsável por criar a ordem do usuário, ele também teria acesso ao microserviço responsável por criar um usuário. Então, assim, eu teria o que é um usuário, qual é o tipo de um usuário, e também qual é o tipo de uma ordem. Então, nesse quesito, eu não tenho essa quebra de contratos nunca, porque cada serviço reconhece o que um outro precisa para executar determinada função. Vou parar de compartilhar agora e compartilhar a parte do código. Deve estar um pouco pequeno, né, pessoal? Perdão. Dá para ver agora? Pra mim, o zoom anterior a esse já tava ok. Aqui também. Eu acho que assim fica bom. Perfeito. Então, o que é essa aplicação aqui? Eu dividi essa aplicação em duas partes. Então, a gente tem a parte do cliente e do servidor. Ambas as aplicações estão utilizando JavaScript e TypeScript por baixo dos panos, usando Node.js. Na parte do servidor, como eu havia mencionado, a gente tem toda a parte de criação da procedure. Então, aqui, eu estou criando a minha procedure, falando qual que vai ser meu input de dados. Então, eu espero que o cliente envie um nome para mim, e esse nome pode ser uma string ou pode ser nulo. O objeto também que contém esse nome também pode ser um objeto ou pode ser nulo. E como eu tinha dito anteriormente, eu espero que quando eu executar essa query, esse recurso, eu quero que ele retorne um hello se o nome existe o nome ou o word. No lado do cliente, eu vou estar também fazendo a conexão com o meu servidor da RPC. Então, estou passando a URL aqui. E vou estar pegando o nome lá executando, né, a função que eu quero, que no caso definir aqui, e passando o nome que eu também desejo. Como vocês podem ver, como eu estou passando um nome aqui, ele vai estar renderizando o hello da RPC user. Se eu mudar isso aqui para Miguel, ele vai trocar e vai dar um hello Miguel. Porém, se agora aqui que vem a mágica do TRPC. Digamos que eu mude isso aqui para 1. Acho que todo mundo aqui concorda que 1 não é uma string, correto? Eu espero que todo mundo concorde com isso. O TRPC já me avisa que o nome não é uma string ou não é nulo e já me dá um erro em tempo de desenvolvimento. Então, se a gente estivesse usando uma arquitetura hash, eu só ia ver esse bug aqui. Claro que ninguém ia colocar um 1 no lugar de nome, mas eu só iria reconhecer esse erro no tempo de execução, quando alguém fizesse uma chamada para esse recurso. Então, é aqui que entra a magia do TRPC. Quando eu quero acessar um recurso que eu não sei o que ele pede, eu consigo ter essa informação. Então, ele diz que o nome precisa ser uma string. E se eu quiser adicionar mais informações? Aí eu vou lá no meu servidor e falo que eu quero, além do nome, eu quero uma idade
vai ser um inteiro. Aí eu vou colocar meu nome aqui. Porém, ele também vai dar um erro, porque ele espera que eu passe o ano também para ele, quantos anos que eu tenho. Então, quando eu passar a minha idade, ele vai parar de dar erro. Então, espero que tenha ficado claro o propósito para que o TRPC funcione, para que ele funcione, no caso. Eu consigo ter essa validação de erros em tempo de desenvolvimento e não em tempo de execução. Então, não preciso de uma documentação tão forte, não que ela seja dispensável, mas eu já consigo consultar essa documentação em tempo de desenvolvimento. Então, caso eu não passe uma informação que o meu back-end queira, eu já consigo ter esse erro na hora de desenvolver. E é isso, assim. Ficou alguma dúvida de como é que ele funciona, galera? Acho que eu passei um pouco rápido aqui, talvez tenha ficado alguma dúvida. Mas eu consigo ainda ter acesso às informações, como eu havia mencionado. Se eu pegar aqui... Não pegou porque... porque eu não estou retornando o texto. Boa. Então, já está dando um erro aqui, porque eu não tenho essa informação de ano dentro de data. Por que isso também? Porque lá no meu recurso, eu estou falando que ele vai retornar um texto. Eu precisaria vir aqui, colocar a minha idade aqui e retornar a minha idade. Então, seria meu input ponto a minha idade. Aí agora eu consigo vir aqui em ponto data e recuperar a minha idade. Se eu voltar lá no meu browser, ele vai estar retornando o meu nome e a minha idade. Então, se eu tiver, sei lá, 23 microserviços e todos eles se conectarem a um serviço que expõe esse domínio, todos eles vão saber o que eles precisam enviar para o recurso e o que o recurso está devolvendo. Eu posso ter isso aqui em N máquinas que eles vão reconhecer o que eles precisam receber e enviar. Assim, a gente elimina totalmente os erros em tempo de execução. Não diria totalmente, porque a gente sempre consegue forçar algum erro, porque a gente é desenvolvedor. Mas a gente elimina em 99%, assim, as taxas de erro em ambientes de execução, recuperando esse erro em tempo de desenvolvimento. Trazendo mais alguns recursos legais aqui, a gente consegue... Vou fazer uma soma aqui bem simples, mas só para mostrar que é bem legal. Então, eu posso pegar um primeiro número e um segundo número. E aqui, eu quero que meu recurso mude de nome e se chame sum, porque eu quero somar dois números. Na hora de retornar, vou querer a soma do número 1 com o número 2. Tá, ele está falando que pode ser um defined. Eu vou estar forçando aqui para ele reconhecer que é um número. Eu sei que eu vou passar o número. Então, vocês já viram aqui que meu recurso anterior já não existe mais. Então, se um desenvolvedor estivesse desenvolvendo isso aqui agora, ele ia já pegar esse erro. E aqui eu vou estar trocando para o novo recurso que eu criei, que é o recurso de soma. Aqui ele também já começa a dar erro, falando que ele não espera receber o nome. Se eu apagar o nome, ele também vai dar erro na idade, porque ele não espera receber uma idade também. E aqui eu vou estar buscando meus dois números. Seria o número 1 e o número 2. E aqui a gente consegue pegar o resultado. Vou botar o nome disso aqui. Então, voltando lá para o meu servidor, a gente já consegue ter essa soma em real time, assim, porque toda a funcionalidade desenvolvida no servidor reflete ao cliente automaticamente.
eu voltar para o chat aqui. Ficou alguma dúvida, galera? Perfeito, Lucão. Eu acho que eu não tirei o tipo nulo aqui, mas se eu tirar aqui, ele vai parar de dar o erro. E eu não preciso mais forçar como number. Então, posso voltar aqui. E continua funcionando perfeitamente. E não tem mais problemas de dados nulos. Isso, eu trouxe exemplos simples aqui, mas a gente pode escalar isso aqui para N coisas. Então, se eu quiser criar um usuário, eu vou estar expondo a função de criação de um usuário do meu servidor para um cliente, e o cliente já vai ter acesso às funcionalidades sem eu precisar constar uma documentação. Isso mesmo, Yuri. Ele é uma biblioteca desenvolvida em cima do TypeScript, que a gente consegue criar esse Schema Validator. Então, não sei se todo mundo aqui já trabalhou com o Mongo, mas a gente tem a construção dos esquemas em Mongo, ele é bem semelhante. A gente tem esse Schema Validator de tipos, e além dele fazer essa validação em tempo de execução, ele também consegue retornar a inferência de tipo em ambiente de desenvolvimento. Então, essa é a funcionalidade do usuário. Ele funciona muito bem com TRPC. Bom, eu acho que era isso que eu queria trazer, pessoal. Deixa eu voltar para a apresentação, que tem mais algumas coisas aqui. Miguel, tem uma pergunta. Manda bala. Ele também permite que crie tipo um header em cima da função, fazendo aquela explicaçõezinha do que a função faz? E aí do lado que você está desenvolvendo, aparece aquela caixinha do quais os parâmetros aceita e uma frasezinha explicando. Nesse cenário, a gente não consegue a exportação do doctype para a parte do cliente, mas eu confesso que seria sensacional também. A gente só tem a validação via TypeScript mesmo. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Então, deixa eu voltar aqui e falar que o meu número 1, ele precisa ser uma string. Então, vamos lá no servidor. Vou estar falando que aqui ele deixa de ser um número e passa a ser contexto. Não. Eu vou falar que ele é um booleano. Quando eu voltar lá para o meu cliente, vocês já viram que ele atualiza automaticamente aqui, e eu já tenho essa inferência de tipo do lado do cliente. Então, ele está falando que, não sei se dá para ver muito bem, Angélica, mas ele abre já a caixinha do TypeScript falando que número não é do tipo booleano. Sim, eu enxergo. Eu não sei se eu consigo explicar direito, mas sabe quando, por exemplo, você passa em cima de uma função? Eu não sei se, por exemplo, esse useCarry ele vai aparecer. É que eu nunca mexi muito com o TypeScript, mas ele mostra uma frasezinha, sabe? Do tipo, por exemplo, sum. Aí ele tem uma frasezinha escrita, tipo, é a soma de dois parâmetros que você envia, enfim, ele retorna um inteiro, por exemplo, entendeu? Entendi. É o doctype esse carinha. Que a gente até escreve meio que assim, né? Sei lá, a gente escreve o texto aqui Uhum. e a função fica aqui embaixo. Nesse Isso. sentido, ele não consegue fazer isso por não conseguir exportar esse doctype do server para o cliente. Ah, show. Então, Ok. a gente só tem essa validação mesmo. Ba- Mais alguma coisa, galera? Perdão, Lucão? Tá, o Lucão vai escrever de novo. Eu vou voltar para a apresentação aqui, mas já volto para o chat. Eu sempre gosto de trazer uma frase no final das minhas apresentações, e eu acho que essa aqui é bem legal, que fala que não importa a ferramenta que a gente vai usar para criar coisas, porque a verdadeira ferramenta é a gente mesmo, assim, sabe? Então, acho que fica muito... Além da gente ter essa enorme proteção de tipos que o TRPC oferece em tempo real, do lado do servidor para o cliente,
se a gente não prestar atenção ainda, a gente vai quebrar o serviço e vai ter esses problemas em tempo de execução. Então, apesar da ferramenta, a gente ainda assim precisa desse cuidado retomado, assim, eu diria. Vou esperar o Lucas escrever acho que o texto, mas se alguém tiver mais alguma dúvida. Todo o material, eu vou falar com o Gabriel depois, mas todo o material vai estar na descrição, repositório e apresentação. Show, legal. Pode sim, Lucão. Se você tiver um servidor Node.js usando Hash e Express, você consegue juntar essas duas coisas. Você consegue ter um servidor que vai ter o GraphQL, vai ter o Hash e vai ter o TRPC em um servidor só. A única coisa que vai mudar é quando você está exportando o TRPC para o lado do cliente ali. Então, você vai ter 3 exportações. Vai ter a exportação do Hash, que seria via as rotas do Express, vai ter a do GraphQL e vai ter a do TRPC. Mas esses 3 podem funcionar assim em harmonia. Se você estiver usando o Zod, melhor ainda, porque você vai ter esse compartilhamento de tipos ali e inferência também nas rotas. Capaz. E aí, pessoal, mais ninguém com dúvidas aí? Vamos aproveitar que o Miguel do assunto aí. Vamos aproveitar a baita aula aí, se vocês quiserem aproveitar. Sensacional mesmo. Inclusive, esse assunto é meu TCC, Rodrigo. Você bateu no ponto certíssimo aí. Só para dar um spoiler aqui, galera, meu TCC é sobre compartilhamento de domínios. Então, eu peguei toda a teoria do Domain Drive Design e injetei dentro de um TRPC que eu criei. Então, eu pego toda a parte de entidades ali da CleanArch e exporto para todos os microserviços. Esse é meu TCC, assim. Quem quiser escutar quando eu for apresentar, vai estar lá no LinkedIn, galera. Eu vou compartilhar aqui novamente, Vitória, só para te mostrar. Já volto para as outras perguntas, galera. Deixa eu só ler qual que é a pergunta dela, porque na gravação o pessoal não tem acesso ao chat. A Vitória perguntou como é feita a conexão do TRPC entre o front e o back. Perfeito. Eu vou estar abrindo a parte do cliente aqui. Dentro do app aqui, mas poderia ser em outro lugar a conexão, a gente está importando a parte do Carry Client dentro do React Carry. Inclusive, é uma das melhores bibliotecas, na minha opinião, ultimamente. E baseado nesse Carry Client, a gente faz a conexão com o TRPC. E a gente também importa o TRPC de dentro de outros aqui, vou estar mostrando aqui também. A gente está pegando essa parte do TRPC e a gente vem aqui no main, passa a URL que eu estou acessando, então eu estou acessando esse localhost, que eu defini lá do lado do servidor, passando a mesma porta. Deixa eu abrir aqui, que é a porta 2023. Mas é bem simples, acho que dá para notar. É uma sequência de importações e eu passo para o meu Create Client aqui a URL que eu quero bater do lado do meu servidor. Ficou claro? Ou tá confuso ainda? Se quiser, a gente passa de novo. Belezinha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém às vezes ficar com dificuldade, achar que fica mais difícil de explicar, fazer a pergunta pelo chat, é só falar aqui que eu libero para usar o microfone, se acharem mais fácil, tá? Não tem problema não.
Bom, falei do cão. A biblioteca do TRPC, ele, se eu não me engano, ele tem uns 90% de cobertura, a biblioteca em si. Em relação aos testes que você vai fazer em relação à sua aplicação, eu dei uma lida na documentação e testar não me parece ser algo muito complexo assim. Não sei se as ferramentas atuais oferecem suporte, como o Jest e demais ferramentas, mas os testes do TRPC em si, eles têm uma cobertura boa, assim. Não sei se essa era a pergunta, Lucão. Se não for, você vai perguntar novamente. Realmente é um ponto complexo. Mas alguma galera. Alguém já teve problema de contrato? Porque eu já tive muito problema de contrato em relação a microserviços. É um grande problema. Mas quem sabe o TRPC ganha mais força e mate esses problemas de contrato, né? Bom, pessoal, se mais alguém tiver, pode ir mandando aí. Mas enquanto isso, também já queria aproveitar para agradecer o Miguel. Ah, tem mais uma pergunta aqui do Yuri, acabou de subir. Miguel, quando tu precisa subir uma nova versão do teu TRPC, mas precisa manter o código antigo, tu seta de alguma forma como depreciado? Então, eu vou responder de uma forma aqui, mas se não ficar muito claro, você pode falar no chat que eu mudo a estratégia. Mas como funciona tudo em tempo real praticamente, quando eu vou mudar o recurso do TRPC, geralmente eu posso usar a flag de deprecated, mas como já está, eu não preciso ter esse versionamento, porque está em real time, eu só simplesmente crio outra função e o meu cliente consegue acessar essa outra função. Ficou claro, Yuri? Ou confuso ainda? E como acho que o Lucas mencionou, se eu tiver uma arquitetura hash e eu quiser implementar o TRPC, eu não preciso excluir a parte hash, é só utilizar conexões diferentes e consumir esse TRPC do lado do cliente. Isso, perfeito. Se eu tiver dois códigos diferentes, eu vou estar criando dois métodos diferentes também, para não ter esse problema, porque como eu tenho essa conexão entre recursos do meu cliente com o meu servidor, se eu mudar meu cliente, o meu server e o cliente não está preparado para isso, ele vai dar esse erro de tipos, não vai quebrar na hora do deploy, porque ele vai dar um erro na parte de desenvolvimento e não na parte de compilação e não na parte de execução. Mas quando eu for acessar esse recurso, executando ele no meu container ou onde ele tiver feito deploy, ele vai quebrar, porque se eu estiver enviando um número onde espera uma string, ele vai quebrar nessa parte da execução. Então eu teria que criar dois recursos diferentes. Um para os meus clientes antigos e um recurso novo para esse cliente novo, assim, como você mencionou. Beleza. Mais alguém?
Perde essa vergonha aí, pessoal. Aproveitando a deixa aqui também, Gabriel, acho que a gente tem uma comunidade muito boa aqui em Poços de desenvolvedores. Eu acho que a gente devia exercer mais isso e até convidando o pessoal para fazer talks aqui também. Particularmente, eu conheço o Lucão, gostaria de conhecer o resto do pessoal do chat, mas eu acho que é isso, sabe? Fortalecer a comunidade que a gente tem, porque tem muita gente boa, sabe? Não, com certeza. É essa mesma a ideia do GDG, tá, gente? É dar espaço para todo mundo poder falar um pouco, trocar conhecimento, tá bom? Então, assim, não tem limitação nenhuma de tema, de ferramenta, de tecnologia, de senioridade, o que vocês sentirem confiança, assim, quiserem abordar, me chama lá, a gente monta um esqueminha legal para fazer uma apresentação bacana. Tem vários formatos que dá para a gente fazer, tá? Então, assim, a comunidade é nossa mesmo. Então, a ideia é dar espaço para todo mundo, que a gente possa se conectar mesmo, porque é isso que o Miguel falou, tem bastante gente aqui e tal, mas a gente está muito espalhado, então a gente precisa se unir um pouco mais. E também já aproveitar então, Miguel, queria, cara, te agradecer demais, foi assim, uma baita de uma aula, foi bem legal a gravação. Depois eu vou até precisar criar um canal agora pro GDG também. E aí eu vou subir esse vídeo, depois eu divulgo também, tanto no Instagram, divulgo também no meu LinkedIn, e vou passando para vocês aí. E não, com certeza, Yuri. Não sei se você estava aqui no começo, eu comentei isso. A gente está querendo, nesse momento, tentar dar uma fortalecida, entendeu? Assim, ter uma base assim, do pessoal que está sempre participando dos eventos e tal, para a gente conseguir fazer algumas coisas presenciais. E aí já ir criando essa conexão aí também. Aí fazer um café, com certeza. Legal. E também já aproveitar, tá, gente? A gente está com uma iniciativa aqui dentro do GDG também, que tá com as inscrições abertas da primeira turma para uma espécie de um bootcamp que a gente está fazendo de desenvolvimento Android, tá? Que vai ser uma turma de até 4 desenvolvedores que durante 12 semanas vão montar um aplicativo do zero até publicar na loja. Ele é voltado exclusivamente para pessoas que estão em começo de carreira ou transição de carreira, que estão querendo entrar no mercado de desenvolvimento Android. Então, se vocês tiverem interesse ou conhecerem alguém, as inscrições vão até na sexta-feira para essa primeira turma, que vai ser um projeto piloto aí. Depois a gente vai abrir para mais turmas também e ver como que a gente pode melhorar nossos processos. Beleza? E é isso aí. Aí fiquem de olho aí também, tanto no Instagram quanto no meu LinkedIn. Eu também costumo postar bastante coisa do GDG. E é isso. Precisando de qualquer coisa, dá um toque aí. Se vocês quiserem, tiverem sugestão de gente para bater um papo aqui com a gente, eu posso correr atrás de conversar. Eu já estou falando com 2 devs que são daqui de Poços para baterem um papo com a gente também. Um deles não está mais em Poços, mas está montando já uma apresentação para a gente. E é isso, beleza? Queria agradecer a presença de todo mundo e a gente se vê aí nos próximos eventos. Fechado? Ô Yuri, a gente a gente tem dado prioridade para o pessoal de Poços nesse momento para fortalecer a comunidade daqui, tá? Mas até mesmo o papo que a gente teve de desenvolvimento mobile foi do Ricardo, ele não é daqui, entendeu? Mas não necessariamente tem que ser
daqui, pode ser de outros lugares também. Até no formulário que a gente disparou um tempo atrás, tinha sugestão de gente de fora também. Só que ainda não tive tempo de entrar em contato com todas as pessoas que o pessoal sugeriu. Mas é aberto de onde for, porque por enquanto está sendo tudo virtual mesmo, então a gente não tem limitação de geografia, né? Beleza? Então é isso, então, pessoal. Boa noite para vocês, bom final de semana aí. Mais uma vez, brigadão, Miguel. Eu que agradeço, cara. Boa noite, pessoal. Obrigada, Miguel. Tenha mais vezes.